astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não venho gravar, né, com a lousa, que ajuda muito vocês a entenderem e compreenderem. E a gente tem que esclarecer, clarear a vida dos outros, porque essa é a função de cada ser humano. Quanto mais a gente clareia, mais a gente tem luz no nosso caminho. E hoje eu quero falar de uma coisa super importante sobre autoconhecimento, mas não isso que todo mundo fala. Eu vou explicar aqui para ficar claro para você, porque eu quero que você fique claro. E lembrando, gente, para você que quer fazer uma mapa astral, para você que quer também conhecer um pouquinho mais, tem o curso de astrologia, cara, você aprende isso aqui, ó, na prática para te ajudar. Mas hoje eu vou falar uma coisa super importante, lembrando da nossa época de criança, eu já sou um pouquinho velha, mas você aí da década aí de 80, 90 pegou isso dentro da sala de aula, que é o retroprojetor. O que é o retroprojetor? Se você não conhece, joga no Google para você conhecer. É simplesmente um equipamento onde tinha uma luz e o professor colocava folhas transparentes onde ele desenhava, imprimia e aí projetava onde na parede. Então era projeção, né, daquela imagem na parede, porque tinha a questão dos espelhos, tudo, mas joga no Google aí pra você saber o que é um retroprojetor. E hoje eu quero falar sobre o quê? A astrologia, ela se baseia aonde? Ela se baseia, gente, que eu vou mostrar aqui no retroprojetor para ficar fácil, ela se baseia no script. Então o que eu quero que vocês entendam? A gente vive dentro de um teatro. Se você entender isso, fica mais fácil a sua encarnação. Você veio encarar um personagem. Um personagem. Só que para eu encarar um personagem, eu preciso conhecer o que esse personagem veio fazer. A gente é o personagem? Não. Mas neste momento nós estamos no personagem. E aí você vai ver com relação ao retroprojetor. Então vamos olhar o retroprojetor. Então o retroprojetor, ele tem uma luz que tem embaixo, né, uma lâmpada na verdade, e aí o professor botava em cima, né, eram folhas transparentes, né, onde tinha aí desenhos, questões. E aí tinha um espelhamento aqui e projetava para a parede para todo mundo ver. O que acontece? O que é o mapa astral? O que é o personagem? Isso aqui é um script. E como é que a gente sabe que personalidade, ela é temporária para passageira? Eu vou te trazer uma analogia para ficar fácil. O professor ele não trocava várias vezes a folha? Trocava, não trocava? Então ele botava ali a folha de geografia, a folha de história, era assim, gente, na minha época. Só que isso aqui permanecia o quê? Permanente, eterno. Essa luz nunca mudava. Isso quer dizer o quê, gente? Que a luz é o que somos, nunca muda, ela é eterna. Mas quando a gente ainda está vivendo aqui, encarnando, roda de samsara e vem e vai e vem, esse vem e vai, a gente fica trocando toda hora o script. Até que uma hora a gente perceba que nós somos a luz e não o script, e não a personalidade. Mas aí você vai falar assim pra mim, Marcelo, mas e aí? Eu não vivo meu personagem? Aí é que está o erro. Dentro do Mahalila, e não somente Mahalila, mas muitas filosofias, né? Muitos ensinamentos, o que dizem? Você precisa brilhar no papel que você veio desempenhar para ser. Aí você sai do papel. Então, o que é sair do papel? É eu brilhar, sabe? Tipo assim, se eu vencer aquilo, eu vou vencer aquilo. Para quê? Para que a gente possa compreender, principalmente, os contextos, todas as esferas dentro desse jogo da evolução. Mahalila diz o quê? Que você precisa encarnar e vivenciar a identidade falsa, que seria a nossa personalidade, com os nossos traços, cada um tem o seu, né, com as questões. Isso é falso, mas a gente precisa vivenciar isso. Para quê? Para que a gente possa depois, com o tempo, diferenciar o que é verdadeiro, que é a luz, do falso. Então a nossa personalidade, ela é divina, sim, nossa persona,
tudo isso aqui é divino, mas não quer dizer que sejamos isso, né? E lembrando que, só para fazer uma analogia, um paralelo com vocês, a parede é a Terra, que é bombardeada, aí agora entra a astrologia, ela é bombardeada, que é o holograma, né? Ela é bombardeada e se criam-se diversos tipos de coisas, seja objetos, animais, pessoas, né? Então são só imagens. O que somos? Somos imagens sendo projetadas aqui, né? Somos imagens, né? O que a gente... Aí isso também está relacionado com a caverna de Platão, né? Com a Matrix. O que a gente está vendo é o que está na parede, é a projeção, mas o que somos tá aqui, ó. Lembra? O que somos é aquilo que é permanente, é eterno, e não aquilo que é temporário. O que eu trabalho aqui? Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho, ele representa os dois. E a gente pode tanto trabalhar para que você possa perceber que você é luz, que aí a gente fala sobre o observador. O observador é aqui. Eu observo o meu script, né? Eu observo esse meu script. É através, principalmente, da meditação, onde eu consigo fazer o processo do quê? Então, qual que é o desafio? Da gente desvencilhar, né? Desconectar desse personagem, dessa personalidade. E aí é bem legal quando a pessoa, por exemplo, é uma personalidade que foi muito famosa, né? Quando a pessoa teve fama, quando a pessoa foi muito reconhecida também, ela tem muita dificuldade de sair do papel, de sair do personagem, que a gente fala que são as outras mortes que a gente tem. A gente não tem só a morte física, a gente tem as outras mortes dos outros corpos, porque nós somos 7 corpos, e a gente tem que ir morrendo nos 4 primeiros corpos que representam a nossa personalidade, que é o quaternário, para que a gente possa ir para o verdadeiro corpo, que está relacionado aí com o nosso eu superior. Então, quando a pessoa vai fazer meditação séria de verdade, ou iniciações sérias de verdade, ou vipassana, a gente de verdade entra em contato com essa, por isso que até deixa a gente meio perdida, a gente fala, nossa, agora eu sei o que eu sou. A gente fica meio biruta, dá uma loucura aqui, não é fácil não. Por isso que depois a pessoa tem muita dificuldade de voltar pro personagem, ela tem dificuldade de voltar para isso aqui. É muito desafiador. O que eu quero trazer aqui para vocês? Acho que todo mundo tinha que trabalhar dessa maneira no autoconhecimento, se conhecer além da sua personalidade, que é conhecer a sua luz, né? Que eu expliquei para vocês, todo mundo. Mas a gente deveria, para que isso aqui ficasse mais organizado, como um teatro, no teatro a gente tem personagens, tem diálogos, tem acontecimentos, todo mundo tinha que conhecer melhor o seu personagem e aceitar melhor o seu personagem. Então, por exemplo, eu, Marcela, qual que é o meu personagem? Cara, eu sou mega carismática, gosto muito de falar, gosto de explicar, né? Sou uma pessoa que tenho, né, uma coragem de falar coisas mais nuas e cruas. Então eu tenho essa característica, é a característica do meu personagem para que eu possa desempenhar coisas no que eu tenho que desempenhar aqui na Terra, né? Então eu não posso ser fora daquilo que são as minhas características da minha persona, da minha personalidade. Isso quer dizer que sou eu? Não sou, mas momentaneamente estou representando. A palavra certa é eu estou representando, mas não é o que eu sou. E por que seria interessante a gente compreender melhor esse personagem? Pra gente não sofrer. Porque o que a gente tá vendo é que tem muita gente sofrendo no script. As pessoas estão sofrendo no seu próprio script. E quem desenhou esse script? Né? Você pode me perguntar, mas Marcela, quem é que desenha esse script? O seu criador. A gente é a criatura e tem um criador. Mas aí o que acontece? Que é o nosso Cristo interno. Que aí não tem nada a ver, muitas religiões falam. O Cristo interno seria o quê? Esse eu superior, né? Que cria você. Que te cria, ele te cria. E por que ele te cria? Para desempenhar funções, para desempenhar questões, né? Não é um aprisionamento, como muitos lugares dizem, não é um aprisionamento. Se a gente tem essa percepção, né? É claro que a gente precisa o quê? Estabelecer dentro da gente uma harmonia, entender principalmente com relação às duas energias, que é masculino e feminino. Quando a gente tem essa harmonia, quando a gente consegue ter esse aperfeiçoamento dessas duas energias, a gente está o que? Trazendo com que esses 4 corpos, que são os quaternários, que são os 4 elementos, eles estariam o quê? Refinados e conseguindo ficar um só,
Quando eles ficam todos refinados em um só, esses 7 corpos, o que acontece? Tá tudo alinhadinho, tá tudo alinhado. Então, por isso que é muito importante a gente entender quem eu vim ser, sabe? Quem eu vim ser. Se você veio para ser professor, você vai ter que ser professor. Se você veio para ser médico, você vai ser médico. Se você veio para ser político, você vai ser político. Se você veio para ser empresário, você precisa ser empresário. Por quê? Porque é o jogo. Esse jogo é isso, gente. É um teatro. Sabe? É que nem o quebra-cabeça. Quando a gente tem um quebra-cabeça lá, né, que tem as figuras, todas as figuras, cada pedacinho precisa se encaixar num pedacinho, precisa se encaixar no lugar que foi proposto para ser encaixado. Então, o autoconhecimento a gente tem nessa questão da gente entender que nós não somos a personalidade, mas a gente precisa entender a nossa personalidade, porque a nossa personalidade tem muitos conflitos também. Existem conflitos dentro da gente. Por que esse conflito? Esse conflito nada mais é que sempre vai ser entre as energias masculinas e femininas. Eu entendendo isso, eu apazigo, a gente traz um conforto e eu me aceito. Eu verdadeiramente me aceito e faço o meu papel e cumpro o meu papel. Então, o meu papel é qual? Diante deste teatro gigante. Nunca mais vai existir uma pessoa como você na Terra. Nunca mais vai existir eu na face da... Não existe. Então, assim, qual que é... Para finalizar o vídeo, para não ficar muito grande, o que eu quero trazer aqui para vocês? Principalmente, vivam, desfrutem, se apeguem, cuidem. Isso tudo está relacionado com a nossa personalidade. Vivam aqui. Para depois vocês possam dormir com consciência. Eu vivi o que eu tinha que viver. Eu vivi o que eu tinha que viver, sabe? Para depois vocês darem adeus. Lembra? O professor troca o script a cada momento. E lembra que a gente precisa viver, né? O Mahalila, ele é muito legal porque ele fala sobre isso. Quando você não vive o que você tem que viver nas questões relacionadas principalmente com os chakras inferiores, com as questões dos primeiros corpos, você volta, porque você tem que aprender também sobre isso, porque eles também são divinos. Temporariamente, eles são divinos também. Então, a dica que eu dou para vocês é entendam sobre isso, compreendam sobre isso. E aceitem o seu personagem. E aceita que você está encenando um personagem. Eu sou um personagem. Eu estou encenando, só que eu preciso saber o que esse meu personagem veio fazer. Todo ator, quando ele vai fazer um personagem, ele vai estudar sobre o seu personagem. E é por isso que eu te convido a estudar sobre astrologia, com astrologia, estudar sobre o masculino e feminino, estudar questões vinculadas com a sua personalidade, quais são os lugares que vão trazer mais conflitos, quais são os lugares que trazem mais facilidade, qual é o meu potencial, qual é a potência que eu vim ser, né? Então, por exemplo, a gente precisa compreender isso e ativar cada vez mais o nosso melhor papel, desempenhar o nosso melhor, melhor o meu papel naquilo que eu vim desempenhar, né? Então, a gente sempre fala, a evolução do feminino, eu posso ser uma boa mãe, porque a boa mãe, ela é aquela realmente que desempenha o feminino. Mas eu posso, por exemplo, chegar em camadas evolutivas, oitavas maiores e ser uma Madre Teresa de Calcutá. Não uma mãe somente para o meu filho, mas uma mãe no sentido universal. Vocês entendem que a gente vai alargando, né, esses arquétipos, essa personalidade que a gente tem. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento. E cada vez mais, quanto mais eu estudo a mim mesma, e eu trabalho essas duas questões, de cada vez mais eu saber que eu sou luz, cada vez mais saber que eu estou num personagem, eu consigo ter paz dentro de mim, sabe? Eu consigo eu tô muito envolvida, eu saio um pouquinho, aí eu entro no personagem, eu saio um pouquinho, né? Então, ou seja, isso só me ajuda a ser a pessoa que eu sou, isso só me ajuda a partilhar quem eu sou com vocês. Então, um grande beijo para vocês.